conhecimento, de tratamento. E como sempre nós devemos fechar os nossos olhos para que nada nos atrapalhe a concentração neste momento, para que nós possamos nos elevar a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, buscando o refazimento das nossas forças, das nossas energias. Mentalizando o Mestre Jesus neste momento a nos envolver com a sua paz, com o seu amor e com a sua luz. Esquecendo as dificuldades, os problemas de ontem, de anteontem, de amanhã, para que possamos permanecer nesta casa, não só de corpo, mas de espírito, de mente, em um único elo de amor a Deus, a Jesus, para que os emissários divinos nesse momento possam estar trabalhando a necessidade de cada um que aqui está. E rogamos a Deus, nosso Pai de infinita bondade, justiça e misericórdia, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor Deus, consolando os aflitos, curando os que forem merecedores, confortando os que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos que apelam pelo vosso infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estendei as vossas mãos dadivosas em socorro de todos que vos reconhecem, um despenseiro fiel e prudente. Fazei, ó divino modelo Jesus, através de vossas legiões consoladoras, de vossos santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as vossas falanges amigas em benefício de todos que sofrem, sejam os males do corpo físico ou da alma. Santos Espíritos, obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando assim pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Em vibrações de amor, vamos neste momento até os orfanatos, levando esta energia maravilhosa neste momento a envolver todas as crianças que lá estão. Vibremos pelos nossos irmãos que estão esquecidos nos asilos e também pelos nossos irmãos moradores de rua que perecem a fome, o frio e a dor. E vamos neste momento até os hospitais, mentalizando o andar, a pessoa doente. Quem tem alguém doente na vizinhança ou em casa, mentaliza a pessoa e envolve ela na luz do Divino Mestre Jesus neste momento. Que Deus, em sua infinita bondade, conceda o auxílio a cada um que está acamado nesta hora. E vibremos por esta casa que nos acolhe com amor, pelos trabalhadores que não puderam estar aqui, e pelos que estão, e pelos trabalhos que vão ser realizados na sequência. Vibremos pelos frequentadores que não puderam chegar ainda, e os que não vão vir no dia de hoje. E ainda vibremos por nós mesmos, nos envolvendo neste momento na luz do Mestre Jesus, nos confortando, nos restabelecendo as nossas forças, o nosso equilíbrio, a nossa energia.
e Maria, sua mãe, neste momento. Cubra cada um que aqui está com o manto sagrado de amor e de luz. Que assim seja, graças a Deus. E eu tenho uma notícia muito bonita para todos desta casa hoje. Eu deveria dar no final, né? Mas eu vou dar a notícia agora no começo e depois no final Donizete dá mais uma confirmada. Esta casa, a partir de hoje, ela passa a ter o Evangelho no lar. As pessoas que desejam receber o Evangelho no lar, abrir as portas do coração e do lar para receber Jesus, é só fazer a fichinha, tá? E eu e Donizete, por enquanto, a equipe está pequena, só eu e ele. Nós vamos até o lar da pessoa fazer a implantação do Evangelho no lar. A gente ensina e a pessoa depois dá sequência. No último domingo, o meu trabalho vai estar direcionado a este assunto, pois há muito para conhecer a respeito da importância do Evangelho no lar. Já trabalhei o Evangelho no lar na Federação Espírita do Estado de São Paulo e trabalho na equipe do Evangelho no lar, eu e o Donizete, na Unificação Cristã. E agora, um dia eu falei com a presidente para pensar sobre a possibilidade de estar colocando o Evangelho nesta casa, o Evangelho no lar, e a importância de levar o Evangelho no lar das pessoas. Agora, graças a Deus, né, se consumou a ideia do Evangelho no lar, né? E é uma bênção. Vocês não sabem quanto benefício traz para o lar fazer o Evangelho no lar. Porque nós fazemos o tratamento na casa, mas o nosso lar às vezes fica vulnerável. Então, tratar o nosso ambiente familiar e também as nossas condições físicas e espirituais na casa espírita, harmonizando tudo. Isso é maravilhoso, né? É apenas 30 minutos, uma vez por semana, não é todos os dias. No último domingo, o assunto será esse, no qual temos muito para aprender junto. Que Deus abençoe a todos e uma boa palestra. O Donizete vai estar, então, trazendo orientações do Evangelho hoje, relacionado à família, né? Hoje vai ser Caminho, Verdade e Vida, né? Trazendo orientações de Jesus. Nós já sabemos quem foi que falou esta frase, Jesus, né? Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser. Queridos amigos, boa tarde a todos. Vamos dar início então ao trabalho da tarde de hoje. E para iniciar, vamos colocar uma música de acordo com o tema do Evangelho, que é Caminho, Verdade e Vida. Vamos ver o que Jesus quis nos passar com isso. Perdoa.
estudar hoje um versículo do Evangelho que ele vai trazer muito esclarecimento para nós. Ele vai nos mostrar como é seguir Jesus. Ele está lá em João capítulo 14, versículo 6. Muita gente às vezes acham que estão seguindo corretamente o caminho do Cristo. Nós vamos ver hoje como é importante estarmos conhecendo essa realidade. Porque é uma caminhada longa, é uma caminhada que nós não podemos ter dúvida, é uma caminhada que nós temos que fazê-la seguro. Porque todos nós queremos chegar ao destino que Jesus nos propõe, que é o nosso Criador. Quem aqui quer chegar a esse destino? Chegar a Deus? Seria uma pergunta até sem fundamento. Mas, gente, chegarmos até lá, nós vamos perceber que todos nós queremos, mas às vezes tomamos rumos equivocados. E às vezes não é por culpa de quem está buscando o caminho. Às vezes é por culpa, muitas vezes, de quem está tentando orientar. Nesse livro aqui, a Escola do Mestre, é de onde foi tirada a palestra, de um grande trabalhador da doutrina que trabalhou nada mais, nada menos do que 60 anos em prol da doutrina. Ele começou praticamente junto com a doutrina aqui em São Paulo, junto com a federação. Ele era um grande divulgador da doutrina, falando do Evangelho, divulgando através do rádio, jornais, televisão na época era muito restrita, nem existia. Na época que ele começou o trabalho, a televisão praticamente nem existia no Brasil. Em 1905 ele se converteu ao Espiritismo e começou o trabalho. Em 1905, vocês imaginam como era, observando o Espiritismo hoje, a caminhada que já fez, imagina como era em 1905. Queridos amigos, vamos então dar início falando, de acordo com a orientação desse grande trabalhador. Ele começa dizendo assim: Jesus é o caminho, portanto é preciso que examinemos bem, vendo, observando atentamente o roteiro luminoso que ele deixou traçado em sua passagem pela terra. Caminho luminoso que Jesus deixou traçado em sua passagem pela terra. Ele não traçou esse caminho e deixou ele obscuro, ele deixou ele um caminho luminoso para que nós possamos ver. Só não vê quem não quer, porque a luz do caminho, ela brilha, ela nos chama a atenção. E quem quer encontrar esse caminho, com certeza vai encontrar, porque nós vamos encontrar amparo de todas as formas. Por isso que a doutrina espírita ela veio justamente para que os espíritos nos direcione para buscarmos o caminho com segurança. Conhecendo o caminho.
conhecendo o caminho. O caminho é uma extensão de terreno destinado ao trânsito. Olha como ele começa bem simples. Uma extensão de terreno destinado ao trânsito. Nós temos que prestar bem atenção quando ele começa a falar do caminho, para que nós entendamos lá na frente o que ele quer nos passar. Destinado ao trânsito. Então não dá para modificar, vamos dizer assim, a ideia do caminho. Qual o objetivo de um caminho? O caminho foi criado para nos levar a algum lugar, a algum destino. Não dá para nós chegarmos em um caminho, como ele vai continuar dizendo, não podemos conhecer um caminho senão percorrendo, ou seja, transitando por ele. Não dá para nós chegarmos num caminho, deixa eu pegar até uma cadeira aqui para nós sentar. Chegarmos num caminho e observarmos só do ponto inicial, chegar no início de um caminho e observar e começarmos a dizer: que caminho lindo! Esse caminho é o mais bonito que eu conheço, é o melhor. Gente, um caminho não pode fazer nada por nós, não pode nos levar a lugar nenhum, ao destino que ele foi proposto, se nós não começarmos a caminhar por ele. Teremos, observando ele só do ponto inicial, parado, aplaudindo. Eu até já falei alguma coisa na outra palestra, algum pouquinho sobre isso. Ficarmos aplaudindo o caminho, elogiando o caminho, ele não pode fazer nada. Pegar do ponto inicial e nos levar lá no destino. Não vai fazer. Não vai. Ele está lá para nós caminharmos por ele e chegarmos lá. Com o esforço de cada um de nós. Com o esforço de cada um de nós. Queridos amigos, continuando. Ele começa nos dizendo as dificuldades do caminho. Todos os caminhos, principalmente o caminho de Jesus. E que esse aqui nós vamos esclarecer. Vamos falar agora de caminho terreno, mas para nos esclarecer na frente, por que Jesus disse ser o caminho. Então é bom que nós entendamos bem o objetivo de um caminho, para nós entendermos o que é que Jesus quis nos dizer. À medida que por esse caminho nós avançamos, vamos nos inteirando dos seus contornos, dos seus aspectos, perspectivas e de suas paisagens. E quanto mais mantivermos, observarmos as características que assinala a estrada por onde andamos, tanto mais e melhor gravamos em nossa memória as particularidades da jornada que nós fazemos. O que ele quer nos mostrar com isso? Porque transitando pelo caminho, nós vamos observando as dificuldades que encontramos pelo caminho. Nós vamos percebendo que caminho ele tem subida, ele tem descida, ele tem obstáculos. E Jesus ele não apresenta um caminho fácil para nós. Aonde nós encontramos algo referente a isso? Lá na porta estreita. Quem já ouviu a parábola da porta estreita? Levante a mão. A estrada é apertada, a porta é estreita. Jesus não deixou para nós um caminho apertado, todo vermelho, que nem o caminho da fama. As pessoas chegam lá, transitar, todo bonita, toda tapetada para ela caminhar, toda tranquila.
caminhada de que Jesus nos apresenta, existe obstáculo, ela é estreita, por isso que ele fala, não é todo mundo que se acerta com esse caminho, rumo a essa porta estreita, aonde nós vamos ter que atravessar, que é a estrada da salvação. Ele fala, quanto mais e melhor gravarmos em nossa memória as particularidades da jornada, melhor será para cada um de nós. Porque quem vai passando por esse caminho, e observando os obstáculos, prestando bem atenção às dificuldades que ele vai encontrando, ele vai estar preparado para orientar outros que estão vindo na retaguarda. E nessa caminhada, muitos estão mais adiantados, outros ainda estão mais atrasados, observando cada um dos nossos irmãos. Nós percebemos, porque a terra ela é uma escola. Uns está mais adiantado e outros mais atrasado. E quem está mais adiantado, qual é o objetivo? Não é ajudar quem está um pouco mais atrasado? Continuando. O caminho da terra percorremos com as pernas. Olha que coisa simples e prática e fácil de entender que ele nos passa. Aqui o caminho não é com as pernas que nós trilhamos a nossa jornada aqui. E ela tem que estar boa para nós caminharmos com segurança, não é verdade? E o caminho do céu? E a nossa jornada que cada um estamos propondo a fazer, a nossa jornada rumo ao nosso Criador, o caminho do céu. Venceremos com as asas do Espírito. E o que quer não passar com isso? Com as asas do Espírito. Queridos amigos, Emmanuel, nesse livro aqui, essa livrinha aqui, ele traz uma lição maravilhosa a esse respeito, sobre as asas do Espírito. Olha o que ele começa dizendo. Está no capítulo 4. Quem tiver curiosidade, busque conhecer. Pensamento e vida. Já se disse que as asas que conduzirão o espírito humano à presença de Deus uma chama-se amor, a outra sabedoria. Olha que maravilha! Precisamos desenvolver essas duas asas para caminharmos rumo a esse propósito que Jesus quer nos conduzir, rumo a esse destino que Ele quer nos conduzir. Seguindo os rastros luminosos do Divino Mestre. Porque é tão simples entendermos isso. Jesus, quando Ele retornou para o plano espiritual, Ele foi caminhando com as pernas físicas. As nossas pernas físicas só servem para caminharmos aqui. E as asas do Espírito, simbolizando no amor e na sabedoria, é essa que nós devemos desenvolver para nós caminharmos com segurança, trilharmos esse rastro luminoso que Jesus nos deixou, rumo ao plano espiritual que está destinado a cada um de nós. Ele começa explicando o que é essas asas do Espírito, falando assim, através do amor, o homem vai embelezando, se
fortalecendo e embelezando por dentro. E através da sabedoria, ele vai trazendo toda essa beleza, esse sentimento para fora. Vai se embelezando por fora. E ele continua dizendo: daí o imperativo de marchar junto, inteligência e bondade. E ele faz uma comparação muito interessante sobre essas duas asas. O seguinte: um homem bom, mas que não tem conhecimento, ele compara a uma fonte de água na sombra, aonde ela pode saciar a sede do viajor, mas não pode lhe indicar o caminho. Quem ama muito, mas não tem conhecimento, não pode realizar muito nessa existência. Agora, quem tem sabedoria, ele faz uma comparação: a sabedoria assemelha-se a um poste com placa de indicativa de rumo certo, mas que não vai conseguir saciar a sede do caminhante. Indica, o sábio, ele pode indicar o caminho certo, mas ele não tem sentimento. Isso é o homem sábio que ainda não desenvolveu o amor no coração. Agora imagine juntando amor e sabedoria, com essas duas potências fantásticas que nos auxiliam, que fazem com que as asas do Espírito desenvolvam e nós possamos caminhar rumo ao plano espiritual, nos dando segurança. Com o amor nós vamos atender às necessidades, colocando as nossas virtudes ao serviço do nosso semelhante. E com a sabedoria, que é o conhecimento adquirido, quando ele é bem aplicado, nós vamos poder realizar maravilha. Quando o homem sábio, ele junta o amor no coração. O amor sente, a sabedoria pode realizar. Mas isolado o amor ele fica frágil, e a sabedoria isolada do amor também fica frágil, porque falta sentimento. Por isso o irmão nos fala: juntando o amor e a sabedoria, nós vamos caminhar seguro rumo ao nosso Pai Criador. E continuando, só Jesus, só Ele pode conduzir, porque só Ele conhece por experiência própria as vias e veredas que levam às muitas moradas da casa do Pai. Jesus, Ele fez essa caminhada antes de nós, quando Ele veio aqui para nos ensinar, mostrar como é que nós devemos fazer para retornarmos a essas muitas moradas da casa do Pai. Ele falou de algo que ele já tinha feito e conhecia muito bem. Por isso ele disse ser o caminho, a verdade e a vida. Caminho por quê? Nos ia nos ensinar a caminhar no seguro. Verdade, porque nós iríamos comprovar tudo aquilo que ele estava falando. Nós vamos comprovar quando chegarmos ao nosso destino. Continuando. Caminho, verdade e vida são termos que guardam entre si estreita relação, pois encerram ideias muito parecidas. Por que será? Caminho, verdade e vida são três palavrinhas.
encerram ideias muito parecidas. Por quê? Caminho da ideia de movimento, de ação, atividade, ou seja, evolução. Evolução é o objetivo de cada um de nós, evoluir. É uma lei divina a evolução. O que constitui o sentido da vida, seus objetivos e finalidades. Nós estamos aqui justamente para isso, evoluir. E não se consegue vida inerte, nem verdade que não se comprove, e nem caminho sem destino. Queridos amigos, Jesus está mostrando aqui que essas três palavras, elas têm uma relação, mostrando que caminho é movimento, é ação, e vida também é movimento, também é ação. Por isso ele se firmando como sendo caminho, verdade e vida, ele está nos falando que nós temos que nos movimentar, nós temos que agir, realizar. Ele falou que cada um vai receber segundo as suas obras. Como é que nós vamos realizar obras se nós não nos movimentarmos, agirmos? E ele coloca o amor e a sabedoria como um ponto fundamental, porque com amor nós vamos estar movimentando em benefício do nosso próximo. E com sabedoria nós vamos estar aplicando, conseguindo aplicar o conhecimento adquirido em benefício desse mesmo nosso próximo, em benefício do nosso mesmo. Por isso, amor e sabedoria são potências fundamentais para o nosso crescimento, para nós alçarmos voo mais alto em direção ao plano espiritual, às zonas mais elevadas da espiritualidade. Esse foi o objetivo maior de Jesus ter vindo até nós, passado por tudo que passou, sofreu, foi maltratado, mas deixou o seu caminho luminoso para nós seguirmos. E nós vamos observar uma coisa muito interessante que acontece hoje, infelizmente. Para muitos, a doutrina do mestre ela parece ensombrada e suas palavras ininteligíveis, difícil de compreender. Por que será? Agora vem o assunto, vem o porquê de que foi esclarecido lá no começo. Olha o que ele fala. A razão está em não ter percorrido o caminho. Porque para muitos, infelizmente para muitos, acham que encontrar Jesus, seguir Jesus, ela não precisa. Eu já vi na televisão pessoas dizendo, para seguir, encontrar Jesus, não precisa fazer nada, Ele fez tudo por nós. Ele sofreu por nós, Ele realizou tudo por nós, sofreu para quê? Outro chegou ao ponto de dizer assim, olha, me fala que para seguir Jesus, para obter a salvação, para ir rumo, caminhar rumo ao nosso Criador, precisa de fazer caridade, precisa fazer o bem, precisa fazer nada disso. A salvação é de graça. Quem acha que a salvação aqui não precisa fazer nada para obter a salvação? Quem acha? Levante a mão. Gente, não dá para nós, como espírita, admitirmos uma afirmação como esta. Respeitamos, sim, respeitamos a ideia de cada um. Mas os Espíritos vêm nos esclarecer que nós não podemos ficar sentados aplaudindo Jesus e querendo que Ele resolva tudo por nós. Muito chega. Infelizmente é isso.
a maneira como eu vou demonstrar, mas essa é a realidade. Senta, ou sentado, ou em pé, muitas vezes, aplaudindo, cantando e pedindo para Jesus. Se perdeu o marido, para trazer o marido de volta, uma mulher. Se perdeu a esposa, para trazer ela de volta. Se perdeu o emprego, quer que Jesus resolva. E muitas vezes não vai buscar o porquê de que tudo isso aconteceu. Se ele perdeu a esposa, muitas vezes ele quer que Jesus traga ela de volta, mas ele não vai analisar, não vai buscar esclarecimento. Onde é que estava o erro? Muitas vezes o erro está nele. Ele quer que Jesus vá lá e traga de volta. Muitas vezes ele era uma pessoa que não respeitava a esposa, traía, ou não dava aquilo que não agia como um marido ideal. Se ele perdeu o emprego, ele quer que Jesus resolva o problema de dinheiro, o problema de emprego. Muitas vezes o problema está nele. Às vezes tem dificuldade de manter o emprego, de trabalhar com eficiência, com honestidade. Não é melhor ele buscar uma orientação de como é que ele tem que mudar, aonde é que ele tem que melhorar, para que ele consiga fazer o que Jesus quer, para que ele consiga realizar aquilo que ele almeja. Jesus vai amparar sim, mas buscando, orientando para que ele se modifique interiormente para melhor. Aí sim Jesus vai ampará-lo. Porque Jesus, ele não nos deixa abandonados. Nós estamos caminhando nesse caminho que ele deixou, cheio de dificuldades muitas vezes, de tropeço, mas ele está observando cada um de nós. Se nós cairmos, não temos condições de nos levantar, às vezes o obstáculo é grande, ele vai nos estender a mão, nos apoiar. Se nós estamos caminhando, nós estamos cansados, ele não disse estar descansado, sobrecarregado, vinde a mim, eu vos aliviarei. Ele deixa bem claro isso. Ele não deixou bem claro: quem quiser ser meu discípulo, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. No meu caminho, siga-me. Ele não disse: dá a sua cruz, eu ponho nas minhas costas e vou levar ela para você. Foi isso que ele falou? Gente, ele disse: querem me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Eu vou apoiá-lo nas dificuldades, naquelas dificuldades que você não puder resolver, eu vou ajudá-lo na solução, ou enviar um trabalhador, um espírito amigo para auxiliá-lo, com o amparo dele. Mas não tirar a cruz do ombro de cada um, colocar nas costas dele, como muitos imaginam. Jesus levou todos os nossos sofrimentos, ele sofreu no nosso lugar. Ainda hoje muita gente entende dessa forma, que Jesus sofreu no nosso lugar. Como é que nós possamos entender Deus, o amor, a sabedoria suprema, que é o destino aonde todos nós queremos chegar, agindo, colocando todo o sofrimento de uma humanidade nos ombros de um filho seu, para que ele sofra todas as consequências da maldade dos outros filhos seus. Um pode sofrer, os outros não. Dá para entender as coisas dessa forma? Gente, os Espíritos vêm nos esclarecer que as coisas são bem diferentes. Olha o que ele continua dizendo: comprovando, esclarecendo aquilo que eu disse no começo. Olha, estacionado na estrada, nada aprendemos, nenhum fruto colheremos. Se eu ficar estacionado no início ali, eu não faço nada. Jesus já fez tudo para mim. Eu fico estacionado observando. Gente, por mais que eu elogie um caminho, ele não vai fazer nada por mim. Não pode. É uma coisa racional e lógica. Ele não vai poder fazer nada. O caminho não vai. Por isso Jesus, se
Você denominou como sendo o caminho. O caminho é para ser percorrido, e não é para ser só observado. Outra coisa, ele se definiu também como sendo o mestre. Gente, alguém sentado numa sala de aula, ele consegue ganhar ponto, ele consegue passar de ano, ele consegue evoluir, sentado lá na sala de aula, aplaudindo o mestre, elogiando o mestre. Quando chega lá, não estuda. Eu não vou estudar, não precisa, o mestre já estudou por mim. Eu fico aqui, eu vou aplaudir o mestre, dizer que ele é bonito, que ele é a melhor pessoa do mundo, e ele chegar na hora da prova, ele vai me dar um 10. Olha que maravilha. Jesus se definiu como sendo também o mestre. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sem Ele, sem estarmos ligados a esse caminho, nós não temos vida. O Espírito desligado de Jesus, nós não temos vida. Ele não falou no Evangelho: eu sou a videira e vós sois os ramos. Um ramo separado da videira, ele tem vida? Não tem. Por isso nós temos que estar nesse caminho, estarmos seguros, estarmos confiantes de que estamos no caminho certo e realizarmos aquilo que Ele nos manda fazer. E não ficarmos parados observando que as coisas caiam, venham para nós as soluções das dificuldades, venham para nós milagrosamente, sem esforço. Dá para entender dessa forma? Gente, um espírita com esclarecimento como está sendo passado, dá para entender dessa forma? Não dá. Ele continua dizendo: é importante percorrer esse caminho sem receio, nem temores, sem dúvida, nem vacilações. Olha o que estamos passando. É importante estarmos percorrendo esse caminho sem receio, sem temores, sem dúvida, nem vacilações. O que quer nos dizer com isso? Mas se eu perguntar aqui, vocês mesmo podem me responder. Sem receio, sem temor e sem dúvida. Ele não está falando de fé? Gente, se nós andamos com fé, nesse caminho que nós estamos trilhando, que os Espíritos vêm nos mostrar, se nós trilhamos com fé, nós vamos andar seguros, podendo realizar maravilhas. O Evangelho não diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus nos passa isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que ele fala: andarmos sem receio, nem temores, nem dúvida e nem vacilações. E se nós vacilarmos, estivermos caminhando, olha a importância de nós estarmos caminhando sem todos esses receios, esses temores, essas dúvidas. Porque se nós estamos caminhando cheio de dúvida, o que acontece? Pode acontecer. Gente, o mundo está nos oferecendo muitos desvios, atalhos que tentam nos seduzir. Os atalhos, as facilidades que o mundo oferece, muitas vezes os vícios, as regalias que o dinheiro oferece, as paixões que nos seduzem. Então esses caminhos que nos seduzem, esses desvios, se nós tomarmos um desvio desse e andarmos muito tempo por esses desvios, tomando o caminho errado, que não o caminho de Jesus,
o que vai acontecer conosco? Vai acontecer como aconteceu com o filho pródigo. O que aconteceu com ele? Ele foi feliz? Ele se desviando. Foi se desviando do caminho. O sofrimento foi de encontro a ele. As dificuldades foi de encontro a ele. Ele teve que retornar? Não foi muito mais difícil de que se ele tivesse firmado no caminho correto? Por isso a doutrina espírita ela vem justamente para nos fortalecer na nossa fé, na nossa confiança. Para não vacilarmos quando alguém vem nos dizer: olha, para seguir Jesus não precisa tanta dificuldade assim não, você está sofrendo à toa. Vem por aqui, porque se você vir por essa, eu não vou citar não, mas se você vir por essa denominação religiosa, ou por essa escola religiosa aqui, você torna dizimista da igreja, torna dizimista e a gente resolve todos os seus problemas. O caminho aqui é fácil, não tem sofrimento. Você está sofrendo à toa. Quem caminha com Jesus não tem sofrimento, não tem dificuldade. Ele está falando a verdade? O que Jesus fala no Evangelho? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está mostrando uma outra realidade. Ele não está falando que você vai caminhar em cima de um tapete vermelho, todo bonito, todo florido. Vai ser só felicidade, só alegria, só festa. É como se nós tivéssemos reencarnado para usufruirmos de uma vida só de festa. Nós estamos num planeta de expiação e prova. Nessa caminhada sofre, rico sofre os pobres, passa por dificuldade, feio, bonito, não importa quem. O próprio Jesus passou por dificuldade, por sofrimento, mostrando que a jornada é difícil, mas que vale a pena, porque lá no plano espiritual, vencendo essa dificuldade, lá no nosso destino, que o caminho conduz, sim, nós vamos colher alegria e felicidade. Nós vamos estar caminhando rumo a uma estadia gloriosa no plano espiritual. Mas para isso, precisamos vencer os obstáculos que vão surgindo pelo caminho. Vamos caminhando por caminhos estreitos, cheio de subida, cheio de descida, cheio de, muitas vezes, de obstáculos fortes, cheio de seduções, e muitos nos oferecendo facilidade, às vezes em busca de um troco a mais. Oferecendo facilidade, muito tempo resolver o nosso problema, em troca de dinheiro. Nos jornais, na televisão, nós vemos muito isso. Você está com um problema, no caminho você está seguindo, vem aqui, eu resolvo o seu problema, eu resolvo tudo. Não precisa passar por isso, é só soltar um pouquinho de dinheiro. É assim que Jesus ensinou, que temos que pagar para resolver os nossos problemas. Ele não falou, dai de graça, que de graça recebeis? Orientou os discípulos para conduzir as suas ovelhas com segurança, levando a lugares aonde ela pudesse caminhar segura, ou ao redil, ou ao próprio Cristo, ou a Deus. Queridos amigos, e ele continua dizendo: olha a importância de compreendermos
ele continua dizendo: ao passo que vamos vencendo a distância, verificamos que a nossa resistência aumenta. Olha que maravilha! À medida que vamos caminhando com segurança, a nossa resistência aumenta. Se fosse na caminhada física, quando caminha bastante, a resistência aumenta. Se ficar parado, ela enfraquece. E na caminhada espiritual, o cristão, quando ele caminha, ele está caminhando no caminho do Cristo, realizando o que ele ensina, a resistência aumenta. Ele não vai ser induzido com facilidade. Ele não vai se desviar do caminho com facilidade, porque ele está mais fortalecido, está mais esclarecido. O amor está mais presente no coração dele, e ele é uma pessoa mais sábia, porque ele está absorvendo o ensinamento, desenvolvendo, como foi dito lá no início, amor e sabedoria. Através do amor, ele vai trabalhar a caridade, de forma a caridade nós não vamos alcançar o nosso objetivo. E a caridade vem do amor, então amor e ação. E a sabedoria é nós estarmos realizando, colocando em serviço tudo aquilo que nós absorvemos em conhecimento. Sabedoria é conhecimento sendo bem aplicado no nosso dia a dia, em prol do auxílio daqueles que estão caminhando conosco, e em prol de nós mesmos. Porque se ajudamos alguém que está ao nosso lado, na nossa família, quando ajudamos alguém, o maior beneficiado somos nós. Aquele que está sendo auxiliado, ele recebe o benefício, mas o maior benefício recebe quem auxilia, porque ele está desenvolvendo as duas asas que Deus, que Jesus nos mostrou que é preciso, o amor e a sabedoria, colocando essas duas potências a serviço do seu próprio crescimento, da sua própria evolução. E continuando, ele nos ainda complementa: olha, ele multiplica a nossa capacidade de realização. Aumenta a resistência e multiplica a capacidade, porque quanto mais avançados estamos em conhecimento e em amor, mais capacidade de trabalho nós vamos tendo em benefício de nós e daqueles que estão conosco. E é isso que Jesus está observando em cada um de nós. É isso que Ele quer ver em cada um de nós. Trabalho em benefício do próximo. Trabalho em prol da caridade. Mas não é só desenvolvendo o amor, tem que desenvolver a sabedoria, porque Deus é a sabedoria suprema e nós precisamos angariar conhecimento. Por isso os Espíritos nos trazem tantas informações, para que, angariando esses conhecimentos, nós possamos fortalecer, possamos ganhar mais sabedoria, porque com mais sabedoria nós vamos realizar muito mais nessa existência. Queridos amigos, o tempo está se esgotando e vamos finalizar falando o seguinte: Jesus é o nosso condutor. Somente Jesus pode ser como realmente é o condutor da humanidade. Tendo já feito e percorrido o caminho, tendo já conhecido a jornada antecipadamente, caminho que os homens acabam de iniciar. Nós já avançamos muito em termos de ciência, em termos de tecnologia. Mas, falando em crescimento espiritual, o homem ainda caminhou muito pouco. Por isso ele fala: Jesus veio nos mostrar esse caminho, e ele sabe que o homem está só começando. Por isso que o planeta ainda é de expiação e prova, caminhando para um mundo de regeneração. E vai chegar, mas ao longo do tempo, com esforço, com trabalho de cada um de nós.
Só Jesus pode dizer com autoridade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele pode falar isso. E a partir de agora, ficou alguma dúvida quanto a ser o caminho, ser a verdade, ser a vida? Ficou dúvida? Se ficou alguma, nós vamos esclarecer ao longo de outras palestras. Por isso, Jesus afirmando tudo isso, nos esclarecendo tudo isso. Vamos segui-lo com mais segurança? Vamos ficar parados? Vamos trabalhar mais? Realizar mais? Não é verdade? Queridos amigos, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês sobre esse tema: caminho, verdade e vida. Esclarecimento que muitos precisam receber. E quem está aqui está tendo o prazer de estar ouvindo isso. E quem quiser conhecer mais, temos informações preciosas nesse livro, na Escola do Mestre. Escola aonde nós temos que estudar. Sem estudo, nada vai acontecer. E não é só estudo, não. Estudar e depois praticar. Queridos amigos, obrigado a todos pela atenção. Vamos encerrar esse trabalho colocando uma música bonita para nós ouvirmos.